Boa noite a todos que estão nos acompanhando através do YouTube, do Facebook. Que Deus possa visitá-lo nesta noite, enchê-lo da sua presença, do seu Espírito, que a sua vida seja repleta do amor de Deus. Eu quero hoje convidá-lo a refletir comigo no tema os órfãos, as viúvas, eu e o coronavírus. Em nosso último encontro, dissemos que não existe uma espiritualidade sadia quando ela não é centrada no outro, quando ela não é direcionada ao outro. Uma espiritualidade somente vertical, direcionada somente a Deus, não é uma espiritualidade sadia, embora ela seja imprescindível a nós. Naquela ocasião, lemos as palavras do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A partir dessas palavras de Tiago, afirmamos que para se ter uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade aceitável por Deus, duas coisas são necessárias. A primeira coisa é cuidar dos órfãos e das viúvas. E isto significa que nós devemos ter o outro como objeto do nosso serviço a Deus. Chamamos isso de espiritualidade centrada no outro. A segunda coisa necessária para uma espiritualidade sadia, segundo a palavra aqui de Tiago, é não se deixar corromper pelo mundo. Isto significa que devemos viver no mundo regido pelos valores e princípios dos céus, onde Deus, nosso Pai, está. Como o nosso foco é tratarmos da espiritualidade centrada no outro, vou apenas analisar o que Tiago está querendo nos ensinar quando diz que devemos cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Entretanto, precisamos considerar a realidade atual de confinamento que vivemos por causa do coronavírus. Nessa fala de Tiago, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, existem duas verdades gritantes e fundamentais, amarradas ao verbo cuidar. A primeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. A segunda verdade é cuidar em suas dificuldades. E para compreendermos estas duas verdades, precisamos, antes de tudo, compreendermos o que significa a prática do cuidar. O que Tiago quer dizer com cuidar? A palavra cuidar do nosso texto é a palavra grega episkepitestai, formada pela preposição epi, que significa sobre, para, mais o verbo skipitomai, que significa olhar, examinar, formando assim a palavra olhar cuidadoso, examinar atentamente, mas traduzido normalmente pela palavra visitar. O que significa que a ideia de visitar era para examinar atentamente, ou para olhar de forma cuidadosa. Ela é frequentemente usada no grego clássico com o significado de cuidar dos doentes. Tiago está dizendo aos cristãos que a religião verdadeira se concretiza no visitar, isto é, no ir em direção dos órfãos e das viúvas,
com o fim de cuidar deles. A palavra cuidar, que frequentemente usamos em nosso vocabulário atual, é uma palavra que tem sua origem do latim. Cogitare, que significa pensar ou ponderar. Essa palavra, no latim antigo, ela decompõe-se da seguinte forma: do prefixo co, mais o verbo agitare. Sendo que agitare origina-se de agir. Dessa forma, nós temos o prefixo co, mais o verbo agir. Coagir. Mas aqui não é no sentido negativo. A ideia que eu quero que você compreenda é o prefixo co mais o verbo agir, que dá o sentido de um agir juntamente. Como, por exemplo, a palavra cooperar ou coordenar. Então, cuidar no latim origina-se do conceito de um agir com o outro. Neste sentido, cuidar se refere a assistir, prestar assistência, conservar, apoiar, tomar conta, guardar, enfim, promover o bem-estar do outro e evitar que este sofra algum mal. Isto é o que os pais esperam quando dizem para alguém: cuide de meu filho, por favor. Eles estão dizendo: haja juntamente com meu filho para o bem-estar dele, de forma que ele não sofra nenhum mal. Enfim, seja a origem da palavra, do grego ou do latim, ao falarmos de cuidado, estamos pensando no ato de irmos em direção a outra pessoa com o fim de nos dedicarmos a ela, deixando de lado as nossas coisas e prestando atenção ao que ela necessita. Ao fazermos isso, criamos a oportunidade de colocarmos em prática as diversas ordens de mutualidade ensinada pela palavra de Deus. Temos a oportunidade, por exemplo, de darmos suporte, de ensinarmos, de encorajarmos, de levarmos as cargas do outro, enfim, de vivermos a mutualidade. É com este pensamento que Tiago afirma a primeira verdade sobre o verbo cuidar. Ele aponta para aqueles que devem ser o alvo de nosso cuidado. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Se a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, se uma espiritualidade sadia só é possível quando está centrada no outro, precisamos identificar quem são os órfãos e as viúvas de nossos dias. Todos nós sabemos que a palavra órfãos se refere a pessoas que perderam os pais em algum momento de suas vidas. Órfão é aquele que é desprovido do cuidado e do amor oferecido pelos pais. Algumas pessoas se tornam órfãos na infância, outros se tornam na adolescência, na sua juventude, ainda outros na fase adulta. Estes órfãos são filhos sem pais, filhos desamparados e muitas vezes abandonados pela sociedade da qual faz parte. Também é do conhecimento de todos que a palavra viúvas se refere a mulheres que perderam seus maridos e que não se casaram novamente. Portanto, a palavra viúva se refere a uma mulher que foi casada e com a morte de seu marido ficou desprovida do cuidado e do amor de um homem. Uma mulher viúva é uma mulher desamparada e muitas vezes esquecida pela sociedade da qual faz parte. Tiago certamente está preocupado com uma religiosidade que não se traduz em ações concretas de amor.
Ele está chamando a atenção dos irmãos, afirmando que não existe uma espiritualidade genuína sem que esta se traduza no cuidado prático dos órfãos e das viúvas. Mais à frente, ele afirma esta verdade, dizendo que a fé sem obras é morta. A preocupação de Tiago não era algo novo para o contexto judaico, e muito menos era uma característica de uma nova espiritualidade criada pelos seguidores de Cristo. De fato, Deus de Israel, a quem Jesus chama de Pai, sempre se preocupou com os órfãos e com as viúvas, assim como também sempre se preocupou com todos aqueles que eram explorados, oprimidos e privados de seus direitos como seres humanos. Podemos ver esta preocupação em vários textos bíblicos no Antigo Testamento, mas eu vou citar apenas um texto hoje. No texto que iremos ler, o profeta Malaquias anuncia as seguintes palavras de juízo da parte de Deus para o povo de Israel. Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias coloca os órfãos e as viúvas dentro do mesmo contexto de exploração e opressão vividas pelos trabalhadores judeus e estrangeiros dentro da sociedade judaica. Quando Tiago diz que precisamos ter uma espiritualidade centrada no outro, ele está pensando primeiramente naqueles que se encontram neste estado literal de opressão. Precisamos estar atentos aos nossos órfãos e viúvas dentro de nossa igreja. E isto se deve porque estes não têm o referencial do provedor em suas vidas. Se hoje a ausência desse provedor já causa um grande impacto negativo no desenvolvimento daqueles que são órfãos e daquelas que são viúvas, imagina essa realidade dentro de uma sociedade totalmente machista, como nos dias de Tiago. Mas podemos afirmar que ele também estava pensando em todas as pessoas que se sentiam órfãos e viúvas pela perda da sua cidadania, de sua dignidade como ser humano, abandonado pelo seu país, explorado por seus governantes, oprimidos por aqueles que deveriam zelar pela justiça. Estes são os órfãos da pátria, viúvas e viúvos do Estado. Ele estava pensando em todos que viviam na miserabilidade e que não encontravam forças para se levantarem. Assim como o profeta Malaquias. Podemos confirmar esta verdade nos versos do capítulo 2, verso 14 ao 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A igreja de Jesus Cristo precisa ser a esperança para todas estas pessoas. A igreja de Jesus Cristo precisa cuidar destas pessoas, conforme a orientação de Tiago. A questão é como nós devemos cuidar destes órfãos e destas viúvas. E como devemos cuidar neste tempo de coronavírus.
A resposta a essa pergunta se encontra na segunda verdade a respeito do ato do cuidar, ensinada por Tiago. Ele passa a apontar para o como devemos cuidar. Dessa forma, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, mas é cuidar em suas dificuldades. Eu acredito que aqui está o grande problema da maioria das igrejas, incluo a nossa igreja também. De maneira geral, todas as igrejas fazem ações com o fim de proverem cuidado aos órfãos e às viúvas. Lembro que os órfãos e viúvas é um termo usado para abranger todos os pobres, todos os marginalizados pela sociedade. Todas as pessoas que de alguma forma estão desamparadas por nossa sociedade ou por suas famílias. Como já vimos anteriormente, a palavra cuidar do nosso texto é a palavra grega episkepitestai, que significa visitar para examinar atentamente. Isso significa que precisamos visitar os órfãos e as viúvas com o fim de examinarmos atentamente suas necessidades para que possamos cuidar de suas dificuldades de forma efetiva. Sabemos que estamos impedidos, no momento, da prática de visitas, devido ao coronavírus. Não devemos visitar ninguém, uma vez que não só colocamos a nossa vida em risco, mas também a vida daqueles que visitamos e também daqueles que moram conosco. Neste tempo de coronavírus, não visitar é um ato de amor ao próximo. Entretanto, toda regra tem exceções. Não podemos fechar nossos olhos aos órfãos, viúvas, viúvos, que não têm família, nem familiares que os ajudem. Não podemos ignorar a dor destas pessoas que foram abandonadas por seus familiares e também pelo Estado. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar principalmente daqueles que estão desamparados. Mas precisamos cuidar de forma correta. É isto que acredito que Tiago está querendo nos dizer, quando ele diz: cuidar em suas dificuldades. Ele não está se referindo apenas a um cuidado imediato. Eu quero convidar você agora a assistir um vídeo comigo. E eu acredito que este vídeo possa ilustrar o que estou querendo dizer. What if I started a shoe company, and every time I sold a pair of shoes, I gave a pair away? And that way, if as long as I continue to keep selling shoes, these kids will have shoes for the rest of their life.
andar descalço, para ajudar crianças pobres de todo o mundo. Essa é a ideia de um dia sem sapatos. Projeto aí da Tons, né? Fabricante de calçados dos Estados Unidos. Tom, ele criou esta campanha com esse fim, de lembrar a todos que existem pessoas que precisam de sapatos, que precisam de coisas básicas para viver, que precisam ser amadas. E através deste projeto, ele pôde ajudar diversas famílias órfãs e também diversas pessoas, mulheres viúvas, tanto no sentido literal, como também aqueles que são viúvos e órfãos do seu estado. Nós vimos ele fazendo isso pela Argentina, ele fez isso em diversos outros países. As pessoas que foram ajudadas não necessitavam somente de cestas básicas, elas precisavam de sapatos, proteção básica para a sua saúde. Uma ideia simples, mas revolucionária para a vida de muitas pessoas. Você já pensou se todos dedicassem doar um item por semana do que fabrica para aqueles que necessitam? Já pensou se todos decidissem doar semanalmente seu serviço para uma pessoa que não pode pagar por ele? Às vezes, tudo que precisamos fazer para fazer a diferença na vida de outros é ter coragem de fazer. O que normalmente fazemos é darmos às pessoas somente o que nos pedem. Se elas dizem que precisam de alimentos, logo enviamos uma cesta básica. Se elas dizem que precisam de gás, logo compramos um botijão de gás e enviamos para elas. Se elas dizem que precisam de um remédio, imediatamente compramos o remédio. Essas ações são muitas vezes necessárias e até mesmo irremediáveis, mas elas não provocam mudanças na vida daqueles que é assistido, uma vez que elas não alcançam a raiz do problema. Dessa forma, não estamos cuidando da dificuldade real daqueles que são assistidos por nós, mas apenas das consequências. Na grande maioria das vezes, esse tipo de ação, sem um olhar atento, realizadas pela maioria das igrejas, acaba por tornar as pessoas e famílias assistidas dependentes da ajuda e do socorro dos demais irmãos. Quando não visitamos os pobres, os necessitados, com um olhar atento, não conseguimos ver onde se encontra o verdadeiro problema daquela pessoa ou de uma determinada família. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, precisamos mudar esta postura. Precisamos olhar atentamente para aqueles que nos pedem ajuda e buscarmos supri-las, se assim for necessário, em suas necessidades imediatas. Mas precisamos buscar, acima de tudo, corrigir e consertar aquilo que está causando o problema, que as tornam então vulneráveis e vítimas do sistema maligno que rege este mundo. Por exemplo, se uma família precisa de cesta básica para sobreviver, não basta ficarmos dando cestas todos os meses. Precisamos, como igreja, ajudar esta família a conseguir se sustentar sozinha e depois ensiná-la também a ajudar outros em dificuldade. Um olhar atencioso, cuidadoso, pode nos levar a perceber que esta família precisa de estudo. Nós temos aqui uma escola. Talvez o problema não seja estudo, e sim a preguiça. Precisamos trabalhar com esta família para que eles vençam a preguiça. Talvez o problema não seja a preguiça, esteja na educação básica. Precisamos ajudar esta família a se tornarem mais educados no tratar com as pessoas, no vestir, no falar. Talvez não seja nenhuma dessas razões. Talvez esta família esteja sempre precisando de cesta básica,
porque ela está totalmente destruída emocionalmente. Ninguém na casa confia no outro, ninguém respeita o outro, ninguém ama o outro, a família está doente. Precisamos ajudá-los a se reencontrarem como família e a cuidarem um do outro. Entende o que eu estou dizendo? Não podemos só ficar levando cestas básicas. Precisamos fazer ações que promovam a cura e libertação desta família. Precisamos de ações que promovam a salvação das famílias espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Oro a Deus para que possamos encontrar uma pessoa que possa liderar o nosso ministério de ação social com essa visão, que tenha essa compreensão, que não se apresse em distribuir cestas básicas ou remédios, mas que busque visitar e olhar atentamente para o verdadeiro problema das pessoas que buscam a ajuda de nossa igreja. Tiago diz que precisamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Também nos ensina que devemos cuidar de nossos pobres, daqueles que estão à margem da sociedade, que se encontram sem o socorro de sua família e de sua pátria. Mas ele diz que precisamos cuidar de suas dificuldades, de suas necessidades reais, e não de suas vontades imediatas somente. Por isso precisamos episquepitestai, visitar com o fim de examinar atentamente a verdadeira necessidade. Mesmo em tempo de coronavírus, precisamos nos dispor a servirmos a todos que nos buscam com um cuidado atencioso, com o fim de realmente levarmos estas pessoas que buscam em nós socorro a vencer o mal que lhes aflige e assim cumprir o que Cristo fez por elas na cruz. Concluo essa mensagem apresentando 2 desafios a você. Primeiro, desafio você a ter uma espiritualidade centrada no outro, uma espiritualidade horizontal, uma espiritualidade que te leva em direção ao outro, mesmo em tempo de confinamento. Muitas são as ações que podemos realizar em prol daqueles que necessitam neste momento. Nestes dias de confinamento, por causa do coronavírus, nossa igreja tem vivenciado a realidade do significado de ser uma comunidade que expressa o amor de Deus. Isto é, que cuida dos órfãos e das viúvas, dos viúvos e de todos que se encontram desamparados. Temos feito isso primeiramente através da oração. Nos primeiros dias de confinamento, estivemos unidos através de uma ação chamada relógio de oração. E nestes últimos dias estamos unidos na hashtag Desafio de Oração PIB. Todos têm sido desafiados a orar por um irmão, por uma irmã, por uma família da igreja, dessa forma nos mantermos todos guardados, sustentados em oração. Algumas semanas atrás, nos unimos e levantamos 100 cestas básicas que foram distribuídas para diversas famílias com necessidades. A partir de amanhã, retomamos nossos esforços para assistirmos as famílias que estão sem alimentos e materiais higiênicos. Você pode fazer parte disso, nos ajudando a construir, a levantar novas cestas básicas. No sábado anterior, ao Dia das Mães, levamos bolo para os profissionais da área de saúde, com o fim de alegrar um pouco o dia deles. Isso é ser igreja. Isso é ser comunidade, isso é trabalhar com Deus, isso é cuidar dos órfãos e das viúvas, mesmo em tempo de coronavírus. Mas acredito que podemos fazer mais. Mas para isso, precisamos de você.
se engaje nos trabalhos de nossa igreja. Veja agora um outro vídeo e veja que o movimento do Tom, um dia sem sapatos, causou no Colégio Santo Agostinho, em Minas Gerais. Quem vê a sala cheia acredita ser um dia comum, mas basta olhar debaixo da mesa que essa ideia logo vai embora. Com tantos sapatos espalhados pela escola, por que andar descalço? Nossos alunos não têm nenhum problema com falta de sapato, nem com falta de alimento, nem com falta de escola. Eles não sofrem nenhum tipo de violência social no sentido de ser abordado ou de estar correndo perigo com bala perdida, algumas coisas assim. Mas como nós não podemos desconsiderar essa realidade, que se nós temos tudo, tem muitas crianças e jovens brasileiros que não têm nada disso. No ano passado, 1.340 quilos de donativos foram arrecadados pelos alunos. Todo o material é doado para instituições de caridade. Colocar o pé no chão faz com que os alunos se ponham no lugar do próximo. Os alunos do 9º ano passaram por uma sensibilização e, através de estudos, nós fizemos avaliação dos impactos ambientais e sociais que a não doação causa nas pessoas que têm baixa renda. O Dia Sem Sapato vai além das doações ou do símbolo do pé no chão. Toda a escola se mobiliza para lembrar que o combate à desigualdade social depende da ação de cada um. É uma experiência diferente, né? É gostoso sentir a sensação de ver o que o outro sente, mas eu acho que o que simboliza é muito mais do que o próprio sentir. Às vezes a gente tem muitos sapatos que às vezes nem usa tanto e que a gente pode doar e vai fazer diferença totalmente na vida da pessoa. Os jovens são o futuro do país. Aprendem através dos exemplos. Para os pais, a consciência de que eles podem fazer a diferença é uma grande lição. Sim, eu acho muito importante para a criança hoje, no mundo que você vive, ter noção do que cerca ele. Saber que ele tem, de repente, uma condição melhor, um acesso melhor às coisas, né? Não é a realidade de todos. Então, ele saber que ele precisa ter essa preocupação com o próximo. Vocês viram? Só precisamos de coragem para sairmos da comodidade e fazermos algo significativo para a vida das pessoas. Cuidar das necessidades físicas e espirituais das viúvas e dos órfãos sempre foi uma parte integrante da adoração a Deus. Por isso, o segundo desafio é que a partir de hoje, você se comprometa no cuidado dos órfãos e das viúvas de nossa igreja, mas também dos órfãos e das viúvas de nossa cidade. Se engaje conosco neste trabalho com Deus. Se engaje numa espiritualidade direcionada ao outro. Muitas vezes, a real necessidade do outro não é a cesta básica. Muitas de nossas viúvas hoje, diferentemente do tempo de Tiago, recebem pensão. Muitos têm aposentadoria, né? E o seu problema real, então, se encontra na ausência da figura de um pai, de uma mãe, de um marido ou de uma esposa. Muitas pessoas se sentem órfãos e viúvas porque tios e tias, cunhados e cunhadas, não conseguiram se tornar presentes e nem referências para aqueles que perderam o guia e modelo de suas vidas. A família de sangue não abraçou de fato aquele que perdeu o provedor, o conselheiro, o amigo, o pai, né? A mãe, o marido, a esposa, como deveria ter abraçado. Entretanto, você, que é casado juntamente com sua esposa e filhos, que tem uma família já estabelecida, você juntamente com a sua família, pode ser o referencial para as vidas que estão aqui em nossa igreja, necessitando de referenciais. Muitos filhos de mãe solteira
de casamentos que terminaram em divórcios. Não tem um referencial de um pai, de uma mãe em sua vida. Você, juntamente com a sua família, pode ser esse referencial. Você pode fazer isso, trazendo essas pessoas mais próximas da sua casa, convidando-os para participar da ceia de Natal com vocês, da virada de ano, do Dia das Mães, dos pais, para participar das atividades juntamente com sua família. Muitas mulheres viúvas e homens viúvos, assim como os muitos órfãos, sentem-se só. E tudo o que precisam é serem acolhidos pelas famílias de nossas igrejas. Nós, a Igreja de Cristo, temos que acolher estas vidas. Isso é viver em comunidade. Isso é ser igreja. Pessoas abandonadas encontram nas famílias da igreja uma família. Órfãos e viúvas são acolhidos pelas demais famílias da igreja, encontrando nelas a referência e o cuidado que perderam no passado. Nessa nova família, elas são cuidadas espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Eu quero orar hoje por você, que se vê órfão, por alguma razão, seja pela perda real dos pais, ou seja porque hoje você se sente abandonado pela pátria, pelo Estado, por sua família, familiares, por todos que se sentem de alguma forma vulnerável por causa da perda de alguém. Eu quero orar por você. Quero orar também por você que deseja se engajar no cuidado de nossos órfãos e de nossas viúvas e viúvos, né? Que deseja ser instrumento de Deus para suprir, juntamente com a sua família, a ausência que estes têm de uma família, de um lar e de um referencial, de pai, de mãe, de irmão, ou simplesmente de um amigo leal. Quero te convidar a fechar os olhos. Pai amado e eterno, quero neste momento clamar ao Senhor por todos aqueles que se encontram órfãos, viúvos, e aqueles que se sentem desta forma, porque não têm sido acolhidos, muitas vezes, pelos familiares, nem pelo Estado. Eu clamo por estas vidas, Senhor, para que eles possam encontrar nas famílias da igreja o abraço, o conforto, a referência que lhes faltam. Eles possam ser acolhidos pelas famílias. Eles possam ter um lugar para passar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, para passar a Páscoa, a ceia de Natal, a virada do ano. Eu oro, Deus, para que as famílias de nossa igreja possam se despertar e estar olhando atentamente para aqueles que são órfãos, que são viúvos, e para aqueles que também, Senhor, se engajam nestes termos, órfãos e viúvas, porque não encontram no Estado acolhimento, não encontram no Estado, Senhor, a provisão necessária, e têm passado por necessidades. Oro também para que nós da igreja, nossas famílias, possam acolher, Senhor, também estas vidas que estão na margem de nossa sociedade. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para que possamos estar olhando atentamente, cuidadosamente, de cada vida, Senhor. Assim como descreveu Tiago, Senhor, em sua epístola. Que nós possamos viver, Senhor, desta forma. Que nós possamos visitar, como descreve Tiago, episkepitestai, atentamente, cuidadosamente, com o fim de cuidar
verdadeiramente do outro. Que a nossa espiritualidade, Senhor, que se inicia nessa relação com o Senhor, ela possa ir de encontro ao outro, Deus. E assim a nossa fé, ela se manifeste, Senhor, em obras concretas. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém.